informação para eu lançar, ou uma exclusão, uma retificação para fazer no 524. Eu vou pegar esse registro lá do 524, abrir o livro e vou desmanchar e colocar informação nova. Por exemplo, eu lancei errado o nome do pai. Faltou um sobrenome. Eu vou colocar essa informação fisicamente no registro? Não posso. Uma vez que eu finalizei esse registro e comecei o próximo registro, eu não volto nele para escrever mais nada. É como se eu fizesse um cadeado nele eu não escrevo fisicamente mais nada. Não apago nem nada. Nem rasurar. Nossa, mas apareceu aqui. Tem um Silva aqui que não existia. Eu não posso passar a caneta, rabiscar e colocar um em tempo, aquilo ali não existe. Não, gente, nada pode ser feito nele. Então, como que eu vou modificar uma informação desse registro, já que ele é dinâmico e ele precisa ser mantido? Eu vou fazer isso por averbação, que é uma alteração jurídica, gente. Ou seja, é uma informação, é uma complementação dessa informação que está no registro, que eu tenho que analisar de forma complementar para eu saber o que prevalece. Então, se eu tenho um nome aqui do pai, no registro de nascimento como José Ferreira da Silva, e esse da Silva não existe, é Silva, José Ferreira Silva, e eu pus no registro José Ferreira da Silva. Como que eu vou apagar esse da? Não é colocando lá o errorex. O que eu vou fazer? Eu vou escrever lá no registro, nessa folha do registro, aí depende do estado se eu vou fazer a margem, se eu vou fazer embaixo, se eu vou fazer no verso. Eu vou escrever no registro que o nome do pai não é José Ferreira da Silva, e sim José Ferreira Silva. E quando eu pego essa folha do registro para eu poder analisar e emitir uma certidão, eu vou ler o conteúdo do registro inicial, que é esse que eu fiz lá no momento em que eu registrei o nascimento da criança, vou ler todas as averbações e vou lançar a informação na certidão de acordo com o total desse conteúdo aqui. Eu tenho que analisar o que eu registrei no início, vou ler as averbações para ver se algo aqui foi modificado. E aí sim eu vou lançar na certidão o que prevaleceu, quando eu estou falando de uma certidão em resumo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tranquilo? Então, cadê? Aqui. Então, toda vez que eu precisar fazer qualquer modificação, eu vou colocar uma nota, uma anotação, uma inclusão de uma informação, e aí não confundam esse anotação que eu falei com o ato registral anotação. Da mesma forma que tem o registro no sentido de inscrever, mas eu tenho o ato registral chamado registro. Quando eu falo em anotação aqui, eu tenho que anotar isso aqui, ó, a margem do registro, não significa necessariamente que é o ato registral anotação. Eu estou inscrevendo uma informação. Anota essa averbação aí, olha que coisa que é esquisita. É anotar ou é averbar? Peraí, tudo que eu estou escrevendo aqui no livro, inscrevendo no livro, eu estou fazendo uma nota, uma anotação, mas isso não significa necessariamente que seja o ato registral denominado anotação. E por isso que nós temos que saber aqui na sala de aula quando é que eu vou fazer uma anotação, quando é que eu vou fazer uma averbação, de acordo com o conteúdo que está escrito lá, eu tenho como saber. Se a pessoa errou e escreveu averbação, e o conteúdo do que está escrito ali é um conteúdo de uma anotação, eu já sei que aquilo ali é uma anotação, não é o que está escrito no título. Tranquilo? Então, como que eu vou saber diferenciar, então, um registro de uma averbação? O registro está no conteúdo do registro inicial, está nesse lugar físico onde eu falei que eu não posso inserir mais nenhuma informação e nem tirar. É imexível. A averbação é uma nota, é um conteúdo que eu coloco fora do registro que vai modificar o conteúdo desse registro de forma jurídica. Tá? E a anotação, gente? Aí nós vamos voltar lá no nosso exemplo de Santa Catarina e Piauí. Nós falamos que uma pessoa nasceu, registrou o nascimento em Florianópolis. Mudou para o Piauí e lá fez o seu casamento. A atribuição do registrador de Florianópolis para fazer o registro de nascimento atendeu aquela competência territorial de acordo com o local de residência dos pais ou local de nascimento da criança. Perfeito, tá? Só que a pessoa mudou-se lá para o Piauí e lá no Piauí ela quer se casar. Qual que é a divisão aí dessa atribuição em relação ao casamento? O casamento ele será habilitado de acordo com a residência dos contraentes. Se reside lá no Piauí, eu não vou registrar aqui o casamento, eu não vou fazer aqui o casamento, vou habilitar lá, tá? Se eu vou habilitar lá, eu posso também realizar esse casamento lá, celebrar esse casamento lá, e aí fica o registro nesse outro cartório. Tá? Nós vamos ver que é possível, inclusive, eu registrar em outros cartórios, mas vamos falar pela regra geral. Onde eu requeiro a minha habilitação,
via de regra, é onde eu vou me casar, é onde vai ficar o registro do meu casamento. Como que eu vou interligar essas informações? A pessoa nasceu aqui e casou lá. Nós não sabemos que nascimento é no livro A? É no livro A daqui. Nós não sabemos que casamento não é averbação para eu poder averbar no nascimento. Casamento é registro também. Eu vou registrar em qual cartório, em qual RCPN? Lá do Piauí. E como que eu amarro esses dois para saber que essa pessoa é casada ou solteira? Para saber se ela pode casar de novo? Como que eu vou interligar, já que eu disse que tem que ser dinâmico e tem que ser interligado? Através do ato registral, que nós denominamos como sendo a anotação. Então, a anotação é o ato registral que tem por finalidade interligar juridicamente todos os registros de uma mesma pessoa. E aí o detalhe é que esses registros têm que ser referentes a uma mesma pessoa. Eu não anoto o casamento dos meus pais no meu nascimento. Eu não anoto o óbito da minha filha, melhor falar assim que eu tenho filho, é ruim, né? Da minha filha no meu casamento, né? Por quê? Porque não tem nada a ver a vida civil da pessoa com a minha vida civil. Por que não tem nada a ver se o casamento é um ato que é a interligação entre duas pessoas? Eu vou anotar o meu casamento no meu nascimento e no nascimento do meu marido, não vou? Ou da minha esposa, não vou? Isso não significa que eu estou anotando um ato da vida civil num registro alheio? Não. É o casamento de ambos, né? O casamento é recíproco. Salvo umas aberrações que tem por aí, não sei se vocês viram um tal de casamento sologâmico. Não existe, gente. Aquilo é marketing, aquilo é estratégia de marketing. Não existe casamento sologâmico, pelo amor de Deus. A mulher casando consigo própria. Tá? Casamento sempre é recíproco. Ela é promotora de eventos. Ela queria vender o evento, o casamento consigo próprio. Então, o que acontece? É recíproco. Se é recíproco, eu vou anotar no nascimento dos dois. Porque altera o estado civil dos dois. Mas antigamente, vamos voltar a 1973, quando não tínhamos ainda a Constituição, né, nós tivemos aí uma evolução lenta, lenta não, foi até bastante rápida, que no final, com a Constituição de 88, isso ficou consagrado que filiação não está ligada ao estado civil dos pais. Antes estava. Então, por isso, como eu tinha filho legítimo e filho ilegítimo, isso estava ligado ao casamento civil dos pais, eu tinha que fazer uma tal de uma legitimação desse casamento no registro do filho, porque o filho que nasceu fora do casamento, eventualmente seus pais puderam se casar depois. E aí, se casaram, esse filho passou a ser filho legítimo. E aí, com isso, eu vou averbar, que é o que fazia antes, lá no nascimento do filho. Por que averbar? Porque alterou o status desse filho de ilegítimo para legítimo. Era isso que era feito antigamente. Uma vez que a Constituição falou que não existe mais classificação de filho, e que filho é filho, que todos têm os mesmos direitos e obrigações, né? E independente da natureza da filiação, adotivo, hoje socioafetivo, biológico, legítimo, ilegítimo, adulterino, tudo isso que classificava filho antigamente, isso não existe mais após a Constituição. Então, existiu. Hoje não existe mais, porque antes nós tínhamos a filiação, nós tínhamos a família ligada à circunstância familiar em torno de uma família que era tradicionalmente e exclusivamente ligada ao casamento civil. Ou seja, só tinha uma família quando existia casamento. Né? E aí, com isso, o filho só era legítimo quando ele nascia na circunstância de um casamento. Tá? Fora disso, não existia uma família, não existia legitimação de filho. Hoje isso não existe mais. Se não existe mais, significa que o olhar que nós tínhamos de filiação e de família antes saiu desse ambiente familiar ligado exclusivamente ao casamento e passou para um ambiente plural, onde o que é importante hoje é a visão individual de cada cidadão. Eu não estou olhando mais para a situação familiar para entender como que é uma família. Eu olho para cada cidadão e o seu direito de ter uma família. Então, dentro de uma família, eu não olho mais quem é o pater familias, quem é o patriarca, quem é a mãe, quem são os filhos, se o filho é legítimo, se não é, se é bastardo, se não é. Hoje eu olho o seguinte: você é uma pessoa. Qual que é o seu estado civil? Solteiro. Tá. Independente do seu estado civil, você tem filho ou você não tem? E aí, se você tem filho ou se você não tem, não está ligado necessariamente à pessoa, a outra pessoa que também consta lá no campo de filiação do seu filho. Ou seja, você não tem que ter vínculo com a outra pessoa que figura com você no campo de filiação do filho.
Hoje nós não podemos olhar uma certidão de nascimento de uma pessoa e porque tem 2 nomes ali, significa que tem havido, em algum momento pelo menos, uma situação conjugal, uma relação conjugal, nem que homoafetiva. Não podemos afirmar isso. Nós temos, em relação à socioafetiva,